E as discussões sobre o voto impresso estão cada vez mais em voga. Sobre o assunto, a gente conversa hoje com a deputada federal Carla Zambelli, pelo PSL de São Paulo, ela que é defensora do voto impresso auditável. Bom dia, deputada, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Mariana, bom dia, William, bom dia a todos os telespectadores. Bom dia. Bom dia. Deputada, por favor, sobre a questão do voto impresso auditável, quais são os benefícios efetivos dele em comparação com o sistema que nós temos hoje? Olha, eu acabei de assistir o programa que vocês fizeram, né, sobre as vantagens e desvantagens, e realmente vocês levantaram e elencaram muito bem quais são as vantagens. Essa questão da transparência é algo que o eleitor busca há muitos anos. Eu me lembro que quando eu era ainda ativista do Nas Ruas, em 2013, já se falava de voto impresso. Já se falava de uma urna, não se falava sobre a questão do voto não poder ser manipulado, né, do papel não poder ser manipulado, mas já se falava da possibilidade de auditoria dos votos. Em 2014, quando a Dilma venceu o Aécio numa virada bem brusca dos resultados, também se questionou a segurança do voto. E o presidente Bolsonaro também falou isso em 2018. Quando a gente fala de o voto impresso auditável, a possibilidade de você auditar é o mais importante, porque não é bom nem para o eleitor e nem para quem perdeu as eleições não saber se realmente perdeu ou não, ou se houve alguma manipulação dos dados. Essa insegurança que gera é uma insegurança ruim para o país, ruim para quem ganhou, porque as pessoas que perderam podem questionar o porquê ganhou. Tem gente que pergunta para a gente, mas você está lá, você ganhou, você é deputada federal, por que você quer o voto impresso, auditável? Eu digo, porque as pessoas que perderam têm que ter certeza de que aquilo ali foi efetivamente contabilizado de uma maneira correta. Então, os valores que vocês elencaram ali, no sentido de prós, é exatamente aquilo ali, a transparência, a auditoria, a tranquilidade, né, e a segurança jurídica também eu elencaria. Deputada, como a senhora mesma colocou, a senhora foi uma das que foi eleita por esse sistema que está em vigor hoje, né? Muitas pessoas, né, políticos defendem que o sistema brasileiro ele não é confiável. Mas a senhora não acredita que essa situação coloca em xeque justamente esse sistema que elegeu vocês, como a senhora mesma muito bem falou? A gente tem que analisar os dois fatos. Eu não posso ser hipócrita de dizer, eu defendo o voto impresso auditável, mas estou eleita, vou ficar tranquila. Não, eu estou eleita, isso já aconteceu, ninguém quer questionar o que aconteceu daqui para trás, mas se eu me reeleger, se eu me recandidatar o ano que vem, eu gostaria de ter tranquilidade de dizer para os meus eleitores que aquela eleição foi real, foi transparente. Eu acho que o eleitor busca isso. E no ano que vem, principalmente, as eleições para presidente da República serão muito concorridas. Então, vamos supor que o presidente Bolsonaro ganhe novamente. O próprio Lula ou outro candidato vai poder pedir auditoria. E o contrário também é válido. Então, eu acho que o que passou, passou. Se houve... eu, por exemplo, acredito que houve fraude em 2014. É uma crença minha, uma opinião minha. Em 2014, na eleição da Dilma. Mas já passou. Ela inclusive, foi até bom para o país, porque ela teve a oportunidade de mostrar o quanto a economia estava já em decadência, né, se o PSDB tivesse ganho, e não que eu tenha nenhum apreço pelo Aécio, mas a bomba econômica teria estourado na mão dele. Então, assim, o que passou, passou, né, mas a gente precisa, sem hipocrisia, dizer, ainda que eu tenha sido eleita, eu gostaria de poder auditar os votos, poder ter certeza que eu fui eleita com aquela quantidade de votos, que não houve fraude, mas eu estou falando de uma pequena proporção. O deputado federal, nós somos 513, a importância de cada um, ela é relativa ao número dos 513. A importância da eleição de um governador, que é um por estado, é outra. A importância de um presidente da República é outra, completamente diferente. Então, assim, a gente precisa ter a tranquilidade de saber que quem ganhou, ganhou de verdade, e quem perdeu, poder saber que aquele voto foi conferido. Se até os computadores da Casa Branca, da NASA,
do próprio TSE, do próprio STF, já foram invadidos, né, os sites enfim, os dados já foram invadidos, por que não urna eletrônica? Por que só a urna eletrônica é confiável? Isso daí a gente não pode aceitar de uma maneira, só porque eu fui eleita eu aceito. Não, eu tenho que questionar o que existe de errado também. Deputada William Travassos falando, muito bom dia. Primeiro, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, os microfones da Jovem Pan. Para os defensores da urna eletrônica, é possível a gente auditar aqueles votos. Existe sim, no imaginário, uma possibilidade de talvez você interferir na urna eletronicamente, mas isso nunca foi comprovado. No meio de uma pandemia, a gente propôs uma medida dessa, como, por exemplo, o voto impresso. Nós não estaríamos gerando um custo para a nação, para a gente poder ter essa confirmação, e a urna já não me dá esse comprovante? Então, nós não estaríamos gastando dinheiro em função disso, de uma ideologia? Eu acho que não é ideologia. Nesse caso, William, eu acho que é uma questão de ciência. Vamos primeiro para a questão do valor. Em 2017, quando aprovaram a toque de caixa, a reforma política, e que aumentou o fundo eleitoral para 2 bilhões de reais, o Congresso teve toda a velocidade do mundo e teve dinheiro também para poder pagar o fundo eleitoral. O ano passado eu fiz uma proposta de se transferir esse fundo eleitoral das eleições municipais, esses 2 bilhões de reais, para a Covid. Ninguém questionou e ninguém falou nada, e vários projetos foram apresentados nesse sentido. Também apresentei do fundo partidário, que é quase 1 bilhão também, então seriam quase 3 bilhões de reais a mais para a Covid, e simplesmente não foi nem para votação, não quiseram nem apreciar esse projeto. Então, assim, o Congresso, ele tem que focar quais são as prioridades. Concordo com você que a gente está no meio de uma pandemia, concordo que é complicado falar em eleições quando a gente está perdendo vidas, mas também o Congresso, com 513 deputados, mais 81 senadores, ele não pode querer discutir só uma matéria. Ele não pode ficar só na discussão da CPI da Covid. Ele teria que, por exemplo, ter aprovado o orçamento muito antes. A gente está com atraso no orçamento porque o Maia não instalou a comissão especial do orçamento no ano passado. Então, assim, uma série de coisas que o Congresso, que deveria funcionar numa velocidade muito maior, que nós poderíamos render muito mais, que ficar só numa discussão de um assunto, eu acho que o eleitor, ele não espera isso da gente. Eu tenho ido às ruas, nós tivemos manifestações populares no dia 1º de maio e no dia 15 de maio, mesmo com a pandemia, as pessoas, por vontade própria e sem receber nenhum centavo, nenhum pão com mortadela, foram às ruas para poder pedir voto impresso auditável, porque eles querem ter a segurança de que no ano que vem, os políticos que nós vamos eleger, que todos vamos eleger, eu, você e todas as pessoas, sejam realmente aqueles políticos que nós votamos. Então, por mais que a pandemia esteja acontecendo, e por mais que isso envolva um custo, há que se elencar quais são as prioridades. E os representantes do povo estão ali para discutir isso. Infelizmente, nós não somos médicos. Se nós fôssemos todos médicos, por exemplo, eu diria que você tem razão, que a gente deveria parar de discutir isso e irmos todos para a linha de frente e ajudar no combate à Covid. Mas não é assim, William. A gente está ali para discutir a política, né? Então a gente precisa dar prioridade a essas coisas. Sim. Deputada, abordando agora um pouco a questão prática do voto auditável, a senhora acredita que ainda há tempo para que essa PEC seja votada e efetivamente esse sistema seja implementado até as eleições de 2022? Sim, acredito. Como eu disse há pouco, e eu explico um pouco mais agora, em 2017 a gente teve uma mini reforma eleitoral. Inclusive, naquela reforma, o presidente Bolsonaro ainda era deputado e foi aprovado o PL dele, do voto impresso, auditável. Só que depois o STF declarou inconstitucional porque declarou que poderia existir uma quebra de sigilo. Essa quebra de sigilo, eu gostaria até de falar sobre isso, porque vocês citaram isso há pouco lá naquela propaganda que vocês fizeram sobre o voto impresso. A quebra de sigilo do voto, ela é tão possível com o voto impresso como sem o voto impresso. Porque a quebra de sigilo só é possível se a pessoa fotografar o voto dela, ou filmar o voto dela, para poder apresentar depois para quem pagou o voto. Isso daí,
para questão de compra de voto, né, que sempre foi muito falado. Isso daí já é proibido, se filmar e tirar fotografia. Outra coisa, a quebra do sigilo não aconteceria porque na impressão não aparecia quem votou. Então, só aparecia a pessoa para quem você dedicou seu voto. Em relação ao tempo, Mariana, em 2017, como eu disse, eles fizeram essa reforma eleitoral para o aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões de reais muito rapidamente. O Congresso funcionou muito rapidamente. Eu me lembro que as sessões iam até a madrugada para poder discutir algumas questões. Então, quando o Congresso quer fazer uma coisa, a gente vai até a madrugada, a gente trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo, se for necessário, para aprovar uma matéria. Então, nós estamos em maio, essa comissão, ela pode funcionar aí mais ou menos por 50, 60 dias no máximo. Uma comissão especial, quando começa na Câmara, ela se discute mais profundamente o tema, e aí quando vai para o Senado também se discute, mas com menos profundidade, porque já se fez todas as audiências públicas na Câmara, já se ouviu tudo na Câmara, então eles já chegam lá com dados mais factíveis. Então, de maio a outubro, a gente tem tempo, sim, se houver vontade dos congressistas. Carla, a senhora sempre atuou de forma muito enfática nas redes sociais, enfim, trazendo discussões importantes, e observei que a senhora fez uma postagem sobre uma argumentação do senador Humberto Campos, à secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, onde ele questiona o que o governo federal fez para salvar vidas, se o governo federal se a secretária tinha mobilizado médicos para enviar ao Amazonas. A secretária falou, sim, nós levamos os médicos, nós pagamos hotel, em torno de 300 médicos trabalharam lá num período, se não me falha a minha boa memória, de 2 a 3 meses. A senhora acha que, na verdade, o que falta é uma divulgação das ações concretas do governo no combate à pandemia? A senhora acredita que existe muita desinformação em relação ao enfrentamento do vírus aqui no país? William, você tocou num ponto nefrálgico. Você falou Humberto Campos, mas é Humberto Costa. Perdão, me desculpe, isso foi. Me perdoe, foi um erro meu, perdão. Não tem problema. Acontece. Realmente foram 347 médicos enviados pelo período de 3 meses para Manaus. Ela também falou sobre o número de mais médicos, né? Sempre se fala que esse governo não valoriza o programa Mais Médicos, e ela deu o número lá de que esse governo aumentou em 6 mil o número dos mais médicos. Então, tem treinado mais de 400 mil médicos por enfrentamento à pandemia, lembrando que esse treinamento é voluntário. Mais de 1 milhão de médicos foram cadastrados para receberem informações sobre isso. Só que, William, eu vou lhe dizer uma coisa, realmente é muito difícil a gente conseguir informar a população. Eu tenho sido muito ativa nas redes sociais, justamente porque eu acho que falta informação para o eleitor, para o cidadão. A Jovem Pan é uma das emissoras hoje que mais transmite a verdade e dá a oportunidade de todos os lados poderem falar, e transmite de verdade os números da Covid, né, como você disse agora. Pouca gente sabe, por exemplo, que o governo federal passou mais de 151 bilhões de reais de transferência fundo a fundo para poder os municípios dos estados cuidarem da saúde dos brasileiros no ano passado e esse ano. Foram mais de 400 mil diárias de UTIs. Então, são números que, quando a população recebe essa informação, você vê até o próprio senador do PT ficou sem ter resposta, né? Por isso que eu postei, porque eles próprios ficam assim, impressionados com os números, quando a gente fala a verdade. E essa verdade tem que ser dita, mas, infelizmente, a gente não tem a imprensa do nosso lado, né? A grande mídia, as grandes emissoras não nos dão oportunidade de falar. Eu, por exemplo, já fui convidada várias vezes aqui na Jovem Pan. A CNN, ela parou de me convidar para falar, porque a gente falava desses números. Ela está dando uma oportunidade agora de alguns senadores falarem, mas a gente tem poucos senadores do nosso lado, né, do lado do governo, para poder falar dos números reais. Mas as emissoras não falam esses números e a gente não tem alcance para falar. Eu, particularmente, acho que a presidência da República deveria usar mais a rede nacional gratuita, né, e falar desses números, falar dos feitos do governo, não só o presidente falando, mas colocar uma propaganda mesmo,
dizendo quais são os números dos repasses, etc. Mas, infelizmente, assim, o que eu acho talvez não tenha muito reflexo na comunicação do governo. Eu acho que se o governo falha em uma coisa, é em comunicação. Tem melhorado muito depois que o ministro Fábio Faria entrou, mas sempre foi uma dificuldade, principalmente por causa da entrada nas emissoras. Deputada, eu agradeço a gentileza. Nós conversamos com a Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação nos microfones da Jovem Pan e uma ótima tarde para a senhora. Para vocês também, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, deputada.